Esta é a Paula. E esta é a Glória. Bem-vindos ao Tintinho das Duas. Paula, hoje isto tem que ser muito leve. Certo. E com mais brincadeira. Sim. Andámos muito sérias. Mas nós somos pessoas sérias. Nós não somos pessoas sérias. Nós Não. somos pessoas engraçadas. Sérias, mas engraçadas. Mas assim, depois para as pessoas verem assim. Não. Hoje temos que ser assim mais leves, mais brincalhonas. Estou cheia de termos. E será que este tema dá para isso? Muito. É? Muito. Então, e qual é o tema de hoje? Eu pensei que já tinhas esquecido. Okay. Por acaso até não, mas qual é o tema de hoje? É a coragem de recomeçar. Quantas vezes já recomeçaste? Já perdi a conta. Sim? Sim. E agora quando olho assim para trás para a minha vida, apercebo-me que eu mais ou menos de 7 em 7 anos, 9 anos mais ou menos, eu mudo a minha vida completamente do avesso. Eu não estou a tentar ir aos 7 e aos 9 eu também não estava. Mas também sinto muito isso, que a minha vida é um constante recomeçar. Sim. E está tudo certo. E sem esses recomeços... Eu não sei se está certo ou se está errado, é o que é. Mas eu acho que está certo para mim, no meu ponto de vista. Nós quando chegamos ao ponto da mudança ou da necessidade deste recomeço, das duas uma. Ou já chegaste a um limite em que não podes mais, ou então tu começas a sentir esta necessidade desta mudança e vais dando passos em direção a ela. Tu podes sentir só a necessidade de evoluir, de subir de patamar, de fazer alguma coisa diferente. Não, porque assim, Peraí, deixa-me arranjar o cabelo. Mas já foste arranjar o cabelo. Mas estava mal. Repara, as pessoas não mudam ou não recomeçam só porque a vida está mal. Ou seja, só porque, ok, olha, estou numa de agora de começar a ver coisas novas. Não temos que chegar a ponto de só mudarmos quando a nossa vida está mal. Exatamente. Eu acho que é importante nós fazermos estes ajustes, destas mudanças, destas evoluções, ou deste recomeçar, se lhe quisermos chamar, cada vez que sentimos que temos que melhorar. Eu acho que ainda há muito o culto, não é? Tem que ser tudo, a vida tem que ser planeada e tem que ser sempre igual. Sempre o mesmo trabalho, durante a vida toda, porque ainda anda um bocado esse tabu, esse culto. Não é um tabu, é a segurança, okay. É a procura da segurança. Tem que ser sempre o mesmo trabalho, no mesmo sítio, e o facto de estás no mesmo trabalho há 20, 30, 40 anos, para as pessoas é estabilidade, são pessoas que são estáveis, certo? Sim, mas... Por exemplo, eu sou totalmente instável, não é? Porque eu mudo, mesmo quando na minha outra vida, não é? Eu mudava de trabalho, assim, quando não estava, eu não sou muito de... Não tomaste a medicação para ser instável? Não. Tem que ver. Tens que tomar a medicação para voltares a ser estável. Olha, essa foi por causa da conversa que estávamos a ter há um bocado. Há um bocado. Que a medicação que te falta? Qual é a medicação que te falta? 3 gotinhas de manhã, 3 gotinhas à tarde, 3 e 3 gotinhas à noite. Não, mas acho que eu sempre fui assim, eu quando não estou bem, eu tento-me pôr bem, não sou aquela pessoa que está ali, e por muito que tu estejas a sofrer, por isso, eu já comecei muitas vezes, já comecei a nível profissional, então foi imensas vezes. E é desconfortável. Recomeçar é desconfortável. É desconfortável, porque é tipo, ok, vais começar tudo de novo, não é? Agora, eu acho que para mim, a minha visão, e aquilo que eu mais senti foi, eu sentia mais desconfortável com o... De onde estavas? Não, com o julgamento dos outros. Ok. Eu, dada altura da minha vida, pensava isso, tipo, eu é que sou a maluca, não é? Porque... Quer dizer, as pessoas, tipo, nunca estás bem, não estás bem aqui, não estás bem ali, não se trata de não estar bem, se trata de efetivamente de querer sair porque quero coisas novas, quero conhecer pessoas novas, quero fazer novos trabalhos. Ok. E o meu maior recomeço foi quando efetivamente deixei a minha profissão, não é? Isso aí foi... Eu quando deixei a profissão, o trabalho que tinha durante 25 anos, foi algo que eu fiz muito em segredo, digamos assim, principalmente em termos familiares, porque eu já sabia que isso iria causar... não era atrito, mas alguma preocupação. Então, eu quando saí de onde trabalhei 25 anos, eu só comuniquei em casa quando eu já me tinha despedido, quando eu já tinha saído, quando eu já tinha tudo tratado, não é? Que foi para evitar precisamente essas preocupações que depois acabam por trazer sempre muitas inseguranças ou muitos medos. Porque eu acredito que quando nós fazemos viragens muito grandes na nossa vida, é óbvio que o medo está lá instalado. Claro que sim, não é fácil, não é fácil. Não, é preciso alguma coragem, sim. Muita coragem. Até porque é preciso desapegar das velhas versões que nós temos, das velhas vivências, experiências que nós temos, e às vezes de pessoas, não é? E isso é de facto muito desconfortável, este desapego, o acreditar, não é? De que estamos no caminho certo. Nem sempre acreditamos, logo quando mudas, não é? Eu, por exemplo, há dias que te levantas que sim e há dias que te levantas que tipo, não. O que é que eu vou fazer à minha vida, não é?
E há sempre esta dúvida, será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou a fazer os passos corretos? E depois as coisas começam a correr bem, tu dizes, uau, porreiro, era por aqui. Mas as coisas começam a ter alguma dificuldade, tu pensas assim, ei, o que é que eu fui fazer da minha vida? Exato, mas que faz parte, não é? Isto a vida é assim. E alguma vez tiveste esta saudade de querer voltar para aquilo que tinhas? Não, Eu também não. Eu também não. nunca. Isso foi... De todas as coisas, assim, eu também recomecei muitas vezes, quando eu era com alguma coisa, quando eu era, ai meu Deus, agora engasguei, até quando eu era Falta-te contabilista, as 3 gotinhas da tarde. não tomávamos, era para não misturar com vinho. Mesmo quando eu era contabilista, eu recomecei várias vezes. Hoje em dia eu vejo que a instabilidade que eu tinha sempre, não é? De estar aqui e estar acolá e depois perceber que, pá, eu trabalhava por conta de outrem, nunca corria bem. Porquê? Porque se calhar não era esse o caminho. Depois tive o meu próprio negócio, também não corresse bem a nível de trabalho, mas não corria bem, ou pelas pessoas, ou o que fosse. E eu não sei o que eu ia dizer. Se é feito para a menopausa, acho que se calhar também as gotinhas. Estavas a falar, senhor, que mesmo quando trabalhavas na contabilidade mudaste muitas vezes. Que mudei muitas vezes e O que é que seria de ti sem mim? pois não sei. E era desconfortável, claro que sim, gostava, mas eu nunca. Ouviram isso, não O que é ouviram? que eu disse? O que é que eu Claro disse que agora? sim, claro que sim, que não pode vir assim, que seria Ah, de ti claro sem que mim. sim. Claro que sim, ouviram isso. Que fique registado. Isto hoje está difícil. Ainda por cima, eu não sei o que digo, estou assim um bocado perdida na maionese e ela diz estas coisas, já não lembro o que é que digo. Efeitos da pré-menopausa. Por Vamos ti? fazer olha, isso pode ser um tema interessante. O quê? Os efeitos da pré-menopausa. Claro que sim, Não achas? claro que sim. Eu acho que sim. Registra aí, patroa. Vá, patroa, resista aí, se faz Os favor. efeitos da Um novo pré-menopausa. tema, os efeitos da pré-menopausa. Pronto, todas as vezes que eu recomecei, nunca senti que, tipo, ok, não devia, ou, não é? Pronto. Este meu recomeço de mudar completamente a minha profissão, pronto, não foi fácil. Acho que foi aquele que me custou mais, engraçado. E porquê? Porque o primeiro que conseguisse tomar essa decisão, eu não tinha a certeza daquilo que era. Porque assim, tu és contabilista, nunca foi uma profissão que eu gostei. Pronto, nunca foi uma coisa que, pá, não olhas para mim, não é propriamente aquela pessoa que está, não é, a fazer sempre a mesma coisa. Eu gosto de coisas novas, eu gosto de estar sempre a mudar, não é? Contabilidade é sempre a mesma coisa. Então eu achava que tinha que mudar de profissão, mas não sabia o quê, não é? E de repente, eu acho que foi quando eu fiz o meu segundo nível de Reiki, pronto, esse aí foi assim o bom e a bomba que mexeu aqui com as minhas estruturas, e eu não sabia muito bem se, como eu queria deixar já a profissão de contabilidade, se eu queria ser terapeuta só porque eu queria deixar a profissão de contabilidade, eu não sabia mais o que é que eu ia fazer, percebes? Mas eu acho que há muita gente agora que não está bem no trabalho que tem e acham que o único caminho que existe é a parte das terapias. Só que não é? Isso às vezes é uma grande ilusão. Pronto, eu tive 2 anos para tentar perceber se efetivamente era isso ou não, porque eu tinha sempre essa dúvida achava que eu poderia estar a querer fugir de uma coisa e ir para outra, que é um trabalho que para mim exige muita responsabilidade, portanto eu não ia tomar essa decisão de ânimo leve. Andei ali 2 anos, ali um bocadinho, e esse foi aquele esse processo custou-me. Esse foi um processo bastante difícil, porque eu precisava que alguém me dissesse, só que é óbvio que a resposta estava dentro de mim, não é? E tive boas pessoas que me acompanharam na altura, é verdade, mas foi aquele que me custou mais. Não porque eu ia deixar uma vida estável de contabilista, não é? Não, mas porque eu não tinha a certeza. Uhum. E eu sabia que gostava, mas tinha medo de estar a fugir. Eu não sei se me estou a fazer entender. É como se eu tivesse aí eu já fiz a fazer diferente. um escape, estás a ver? Sim. Descobri. Foi quando efetivamente depois comecei a fazer as duas coisas, não é? Ainda cheguei a fazer algumas coisas, as duas coisas em simultâneo. E descobri que realmente era isto que eu queria quando comecei a dar as minhas primeiras consultas, já no meu espaço. Eu tinha o espaço e estava dividido. Acho que tu não te lembras muito bem disso, não és dessa época. Mas eu tinha a minha sala de terapias e tinha a minha sala onde eu fazia a minha contabilidade, não é? E descobri, as primeiras consultas que eu dei, em que eu estava descalça, sem aquele protocolo de contabilista né, que tens que estar, né, tipo, pronto. E eu descobri que era isto que eu queria fazer. E lembro que cheguei a casa, e já não sei se foi a minha filha ou se foi o meu marido, que disse, fogo, eu até estava super cansada, porque foi um dia que eu trabalhei imenso nas terapias, foi o dia todo, e estava cansada, né, que estava desgastada. E lembro-me deles dizerem, olharem para mim e dizerem, mãe, estás com uma cara tão feliz, estás com os olhos tão brilhantes. E eu percebi, ok, é isto. Eu quando essa mudança profissional eu fiz diferente. E eu
estava a trabalhar na empresa onde trabalhava, mas eu já trabalhava desde 2007 e era sempre nos horários que podia, não é? Quando saía do trabalho, ao fim de semana. E fui construindo que é o meu trabalho hoje de uma forma mais gradual. E sim, em 2017 foi quando eu dei o passo final que eu disse, ou é agora ou nunca. Porque depois gerir as duas energias não é fácil, era isso que eu sentia. E não só, eu cheguei àquele ponto da minha vida que disse, já não fazia sentido para mim. Era como se naquela empresa eu já tivesse cumprido aquilo que era o meu propósito. E queria realmente dedicar-me a 100% à parte das terapias. E foi naquela fase em que eu disse, pá, estás numa fase de idade que ou é o agora ou nunca, digamos assim. E dei o salto, e foi um grande salto de fé. Eu fui aos 40, aquela cena. Eu fui aos 43. Então vai aos 90, não é? É aquela coisa, foi aos 43. Aos 40 mexeram aqui um bocado o sistema. E eu disse assim, olha, tem que ser, e que seja o que Deus quiser. Mas eu sempre tive este sentimento em todas as mudanças, e olha que eu fiz mudanças muito significativas na minha vida, e de começar muitas vezes do zero. Mesmo não sabendo onde eu ia chegar, eu acreditava sempre que era esse o caminho. É fé que nos move, não é? Sim, eu sentia isso, eu sentia, é isto, é por aqui. Mesmo não sabendo os passos que ia dar no dia a seguir, mesmo não sabendo como é que as coisas iam funcionar, eu sentia, é aqui. E é esta fé, ou este acreditar, que nos permite passar por estes processos de mudanças e de transformações, ou de recomeçar, e que muitas das vezes é muito solitário e bastante doloroso, mas que nos fazem passar com mais tranquilidade, não é? Agora, a verdade é uma, trabalhamos muito mais. Sim. É que as pessoas acham que tu sais de um trabalho das 9 às 5, às 9 às 6, e que agora que tens horário livre e que uau, não é? Que vais... Não, trabalhas muito mais. Podes ter horários flexíveis, porque tens. Mas sentes-te bem, não é? Eu gosto, assim, eu sinto-me muito quando era bem. contabilista também trabalhava imenso, não é? Os contabilistas não têm propriamente horários. E pronto, eu acho que é cada vez pior. Mas é diferente, o teu cansaço é diferente, É um a tua cansaço energia é diferente, sim. diferente, aquilo que tu sentes é diferente. Por isso é que estás sempre no mesmo sítio, só porque é estável, só porque é assim que a sociedade exige, não é? Uma das coisas, por exemplo, que me diziam muitas vezes, tu andaste na universidade para quê? E eu, então, estes 20 anos que eu trabalhei na contabilidade fazem de mim aquilo que sou hoje. Eu não me arrependo também de os ter feito, Claro, não é? exatamente. Porque fazem efetivamente de mim aquilo que eu sou hoje, não é? E nada é descartável. Agora, acho que as pessoas acabam por se acomodar muito àquilo que não é. Isto não é viver, é sobreviver. E está tudo bem, ok. Está certo, é assim. Não vamos fugir muito daqui, porque fugirmos daqui vai contra aquilo que é o normal, vai contra aquilo que as pessoas aceitam. Porque uma das coisas que eu senti muito, não que as pessoas chegassem ao pé de mim e me dissessem, mas eu sentia isso, foi o julgamento. A cena de, ok, esta fulana mas é maluca, ela não sabe o que é que quer da Olha, eu vida. nunca me preocupei muito com isso, muito sinceramente. Mas eu tenho uma ferida, não é? Eu nunca me preocupei muito com a parte do julgamento, do que é que as pessoas iam pensar ou deixar de pensar. Eu preocupava-me era criar a estrutura que eu precisava para. O que as pessoas achassem ou deixassem de achar, olha, paciência, é o pensamento delas e o que elas achassem, até porque não iam ser essas pessoas que iam pagar as minhas contas. Por isso, como tal, também nunca me preocupou muito. Agora, há um ponto aqui que é importante e que eu acho que torna isto um bocadinho às vezes mais fácil ou não. E numerologicamente não sabemos muito isto. Há pessoas que têm pelo propósito de vida, no meu caso é esse, um 5. Eu sou um 8. Tu tens uma energia muito de reconstruir, ou de construir, ou materializar. É não estar sempre a fazer. E eu tenho uma energia de desbravar, de quebrar padrões, de quebrar regras, de limpar terrenos, abrir consciências. E isso faz com que tudo que for para mim monótono, igual, não dá. Sim. Ao fim de algum tempo, para mim chega. Eu também tenho muita energia. E tenho esta consciência de que eu tenho que abrir estes ciclos, eu tenho que fazer estas mudanças, trabalhar estas mudanças e depois aceitar a mudança seguinte. Mas ou seja, não é linear. Mas agora estamos a falar, estava a dar o exemplo da numerologia, isso é interessante e para isso é que é importante nós sabermos isso, não é? Porque há coisas que nós não percebemos porque é que fazemos, claro. E depois quando vamos analisar o nosso mapa astral ou o nosso mapa numerológico ou até o Human Design, e tu consegues
não é? Estás a ver aquilo e dizes, já percebi, então porquê é que eu sou assim, não é? Eu não sabia, até quando eu fiz a formação na numerologia e percebi qual era o meu número de propósito de E tu dizes, vida. por isso E é que eu assim, é sou por assim. isso é que eu sou um todo-terreno, por isso é que eu ando sempre aqui a desbravar terrenos e campos, não é? Porque esta é a energia da liberdade, a energia da ação, a energia da mudança, a energia da expansão, a energia de quebrar a autoridade, quebrar regras, padrões, Por exemplo, uma mentalidades. das coisas que a mim me fazia muita confusão, porque eu achava que as pessoas, e eu própria punha-me a pensar, porque é que isto não funciona? Eu devo ter um bocado a mania, só pode, porque eu, trabalhando por conta de outrem, esquece. Eu não sirvo para seguir ordens, ponto. Só que isso fazia-me confusão, porque supostamente, epá, tu tens que aprender de tudo, não é? Tens que aprender a seguir as ordens que tu mandas. Eu não conseguia. Eu não era. Tudo mexia aqui um bocado aqui com o meu sistema, estás a ver? E depois percebi que, efetivamente, o propósito não é esse. Eu aprendi, e também através disso, da numerologia, foi que eu preciso trabalhar, tenho alguma dificuldade em trabalhar em equipa. Porquê? Porque não acompanham a minha forma, às vezes, de pensamento, nem o meu lado prático a Mas a nossa trabalhar. equipa Nós funciona trabalhamos bem. bem, sim. Mas muitas pessoas, não é? A mim faz-me uma certa confusão, porque às vezes não acompanham o ritmo e aquilo e a mentalidade, não é? Tu pedes para fazer, mas entretanto já fazes, não é? Às vezes, sim, é um bocado isso. E confesso que tenho uma baixa tolerância à falta de rapidez. Pois, mas é que se calhar a pessoa que tem com falta de rapidez também tem isso lá nas gatinhas. Não vou dizer que não. E é esta coisa que nós temos de estar sempre atentos. E pronto, e a verdade é, e pronto, olha, e pronto, que coisa horrível. Prontos! É mesmo do norte isto. Aprendi às vezes a ser um bocadinho mais. A tua compaixão. Não, aprendi a ser um bocadinho mais tolerante, ok, deixa-me ver, pronto. Porque a realidade é essa, e às vezes, por exemplo, a questão do human design. Eu sou projetora, não é? Pronto. E também percebi algumas coisas porque é que. Eu sou manifestadora, qualquer coisa. Por isso é que se calhar nós encaixamos bem, porque na realidade um projetor acho que precisa de um manifestador ou de uma outra coisa. Eu sou um manifestador, mas qualquer coisa. E isso é interessante, tu perceberes, não é? É interessante, por exemplo, ajuda uma das coisas a perceber como é que tu funcionas. Que eu muitas vezes refletia sobre isso, que é, eu sou extremamente criativa, eu tenho muitas ideias, eu tenho muitos projetos, só que as ideias vêm. Aqui a questão é, depois pô-las em prática. Então, se calhar eu preciso. Mas isto faz parte e nós temos que aceitar isso em nós. E não aceitamos, que achamos que nós é que estamos ali com falta de qualquer coisa, não é? Sim. Se há algo em ti que não está a funcionar. Não, porque é suposto ser assim. Olha, eu procuro as minhas mudanças e eu, quando vou fazer grandes mudanças na minha vida, quando é aquelas assim de mudar completo, eu só preciso de 2 dias. Aquelas mais profundas, eu posso as mais radicais, são tomadas em 2 dias. Eu digo muitas vezes isso, eu demoro a tomar uma decisão, mas quando tomo tem que ser para amanhã. Eu é assim, em 2 dias organizo tudo na minha cabeça e tomo as decisões todas que tenho que tomar e é tocar andar. Não fico aqui a pensar isso, não, siga, vamos avançar com isto. A minha mãe dizia que quando eu metia o nariz, ninguém me sabia parar, não é? E pronto, e depois na versão dela dava. Pois lá está, porque as pessoas depois têm a versão do politicamente Na versão correto. dela dava, na minha versão não dava, mas isso pronto, era a visão de cada um, não é? Agora, recomeçar quando estamos assim numa mudança profunda, até porque muitas das vezes essas mudanças lá sabem de um tal limite que já não dá mais para estar aqui, sem dúvida que essas são dolorosas Só vais e para são lá difíceis. Quando sentes a dor de estar aqui. Sim. Certo? Não sei se... eu acho que é quando chega já a um extremo que tu dizes assim, Sim, a minha vida, é a minha vida. Pode não ser, não é? Mas sim, se calhar a maior As parte... mais radicais sim, são assim, é quando tu dizes assim, a minha vida já está em risco, o meu bem-estar já está em risco. E aí as pessoas, ou bem ou mal, dão um passo, não é? E isso é de facto necessário quebrar a ilusão que vai ser um mar de rosas, porque não é. E é um processo, como disse, um bocado solitário, não é? Nem todas as pessoas conseguem acompanhar as tuas tomadas de decisão, não é? Até porque só tu é que sabes e sentes o que estás a viver. Mas isso é importante, as pessoas perceberem que mesmo que não entendam as mudanças que os outros querem fazer, se as pessoas o querem fazer é porque estão a sentir, não é? Ou seja, não sei se me fiz entender. Repete. Mesmo que as pessoas não percebam o porquê de tu queres fazer determinada mudança,
Se tu queres fazer, se tu sentes que tens que fazer, é porque tu estás a precisar. E não há essa ajuda do outro, mesmo sem perceber, ok, mas eu apoio-te. Bora, vai lá, faz o que tens a fazer. Porque lá está, estás a mexer com estruturas, às vezes estás a mexer com estruturas e o outro não consegue perceber. Eu felizmente... Se está tudo bem, porque é que queres mudar? Pois é, mas eu felizmente por acaso sempre tive, se calhar mesmo sem perceberem, nunca disseram, não sejas maluca, não faças isso, não. A mim aconteceu-me várias vezes, quando era mais nova, eu sempre tinha aquela ideia de querer ter o meu próprio negócio, não é? E fazer e acontecer. E eu sempre que eu falava disto em casa, as respostas que eu tinha era sempre: para que é que tu vais meter nisso? Estás num trabalho, ganhas bem, para que é que tu vais meter Tal nisso? segurança. Para que é que tu vais meter agora numa carga de trabalhos, de preocupações? E eu fui arrastando, não é? Fui arrastando, fui deixando andar. E por isso é que eu, quando tomei aquela decisão final, eu nem comuniquei a ninguém, só comuniquei depois já estar feita. Eu não, eu acho que andei a massacrar aí toda a gente. Eu não. Tipo, eu não sei, o que é que eu faço? Eu nessa... Porquê é que isto agora me está a acontecer? Porque razão é que eu agora lembrei-me que vou ser terapeuta? Tipo, o que é que está a acontecer? Não, eu nesse aspecto não. Fui fazendo isto sempre até muito de uma forma muito individual, muito minha. Fazia as formações. Sim, mas isso eu também, porque já não venho falava muito sobre isso, não é? Ia fazendo as formações e não falava muito sobre isso. Porque eu estava estava a preparar esse terreno. E logo numa área dessas, não é? Ninguém às vezes não me compreendiam muito bem, então eu nem falava muito sobre isso. E pronto, e comecei a trabalhar nesses bocadinhos que tinha tempo, mas que para mim eram de facto muito gratificantes, sem dúvida nenhuma. E este trabalho é muito gratificante. Sim, sem dúvida. Para mim foi a melhor decisão. Quando abri o espaço e tinha as duas, eu recebi os meus clientes da contabilidade num espaço totalmente zen. Não é? Sim. Pronto, que a sala de reuniões era num espaço em que tinhas bolas, tinhas incensos, tinhas não sei o Sim. quê. Mas eu acho que aí não senti que os clientes achassem estranho, muito pelo contrário, até era agradável. Muitos até disseram que queriam experimentar uma sessão de reiki comigo e alguns ainda são meus clientes. É engraçado. Mas é sempre é sempre tipo, o que é que as pessoas agora vão pensar, não é? Ou seja, quer dizer, eu tenho agora os clientes e tipo, deixa de ser um espaço, não é, corporativo, não é? Que parece sério, não. E as pessoas entravam. Quer dizer, passas a contabilista à bruxa. É um bocado isso. Não é? É um bocado isso. E as pessoas ficam assim, mas essa afinal Mas tem duas personalidades. Acho que comigo nunca aconteceu isso, porque lá está, eu sempre fui falando muito da área espiritual, sempre. Tinha clientes às vezes até que diziam, mas é uma contabilista estranha. Pronto, porque não tinha essa sei lá, se calhar essa nunca postura. é isso, não séria. É isso, sabes? E eu acho que nunca, quando eu comuniquei, não foi aquela tipo, a sério? Não, foi assim uma cena até bastante pacífica. E lembro-me de uma cliente em específico, que hoje é minha amiga, não é? Que disse não conseguia perceber. Eu era a doutora, não consigo perceber. E quando eu efetivamente depois deixei, eu passei tudo para uma colega, eu não consigo perceber. Pelo menos não pode fazer a nossa contabilidade, eu não consigo perceber. E eu disse-lhe, ok, vai fazer uma sessão comigo primeiro e depois falamos. E no fim ela começou a chorar e disse-me, ok, eu já percebi. Okay. Um ponto que também é importante frisar é que às vezes as pessoas adiam as mudanças a dizer quando aquilo eu faço, quando tiver tempo, quando tiver, não é? Quando tiver as condições ideais, e isto nunca acontece. Isso nunca vai acontecer. Isso é certinho. Nenhuma mudança acontece com tudo nem nenhuma perfeito. Mudança, nada que a gente queira fazer, é como, ok, eu não vou casar já porque primeiro preciso disto, não vou já ter filhos porque primeiro preciso da casa, do carro, não sei o quê. Sim. Pá, não. Isso lá está. Primeiro é uma necessidade de controle, o segudo é querer ter a total segurança porque vão achar que por ter tudo isso é que vai correr bem. Pronto, eu comecei logo aí então. É. Eu não tinha acabado o meu curso, já tinha casado. O Zé Pedro já estava a trabalhar, obviamente, não é? Pronto, essa parte eu nem vou falar. Tipo, já casamos. Eu nem vou falar. Comprámos um apartamento e eu nem sequer estava a trabalhar, estava a acabar o meu curso. Pá, era tudo assim muito... Lembro-me quando decidimos casar, eu só disse ao Zé Pedro, olha, no fim de semana eu vou dizer aos meus pais, tu dizes aos teus, e quando disse ao meu pai começou a rir. Tipo, como? Tu nem sequer acabaste o curso, vocês não têm a vida organizada. E eu disse, ok, nós depois organizamos. Já aquilo que queríamos é o estar a adiar, não é? Ter a casa, ter os móveis, ter tudo. Sim. Nós, por acaso, nisso... Pronto. Mas a maior parte das pessoas esperam ter as supostas... Tudo, não é? A casa já montada, já mobilada, já não sei o quê. Tudo direitinho. A nossa mesa da sala é daquelas mesas de plástico, das esplanadas.
E fazíamos altos jantares, não era por causa disso que as pessoas não iam jantar à nossa casa. Olha, lá está, é o que eu digo, às vezes é a falta de coragem de dar o passo e arranjamos estas desculpas, não é? Não são desculpas, eu acho que lá está, porque a sociedade impõe isso. É tipo, como é que vais casar se nem sequer tens a tua vida organizada, se nem juntaste dinheiro, se não sei o quê, se não sei o que mais. Quer dizer, porque depois as pessoas têm é suposto ser assim. Olha, eu fiz sempre tudo um bocadinho ao contrário. Eu fiz sempre tudo um bocadinho ao contrário. Eu entrei na universidade e já estava a trabalhar. Eu casei, estava a trabalhar, estava na universidade. Eu saí da universidade, não era aquilo que eu queria. Eu andei sempre ao contrário. Por isso. Não andar ao contrário. Ao contrário daquilo que as pessoas esperam, não é? Okay. Porque também sempre tive fazer as coisas à tua maneira. Sim, é aquilo que sentes. Lá está. A tal questão de ter que quebrar mentalidades ou padrões. Eu agora, quando olho para trás para a minha vida, percebo que a minha vida toda foi assim. Sim. Não é? Que eu tive sempre fora da caixa, é ter sempre este sentimento de fazer tudo como não é expectável pelas outras pessoas. E isso dá-te às vezes uma sensação de que não tem caixas, não é? E a dada altura, eu pelo menos senti isso, a dada altura, tu acabas por acreditar naquilo que as pessoas dizem, naquilo que as pessoas vão houve uma fase, sim, não é? Houve uma fase que tu perdes que eu no caminho, tu perdes a tua essência, perdes que, aquilo que é. Que precisava sempre esta aprovação, não é? Principalmente dos meus pais, e percebi que muita coisa poderia ter sido às vezes se calhar diferente se tivesse tido essa... Mas era muito catraia, pronto, era muito catraia e foi como foi e está tudo certo. Até porque tudo o que vai acontecendo é para a nossa aprendizagem. Eu acho que aquilo que é mais difícil é as pessoas mais vezes tomarem a decisão, não é? Porque eu digo isto muitas vezes. Tu tomas uma decisão... Não é decisão. Eu acho que é. Porquê? Porque a pessoa vai sempre pensar se está certo ou se está errado. E nós nunca sabemos. Nós só sabemos se está certo ou se está errado se tomares essa decisão e se avançares. Eu acho que a decisão as pessoas tomam. Não conseguem passar para a prática a decisão que tomaram. E é isso que depois começam a... Mas não só, às vezes a tomar a decisão é saber, será que está certo, será que está errado? Isso acontece-nos em inúmeras coisas da nossa vida, nós temos sempre dois caminhos, não é? A vida é mesmo isto. E tu pensas, ok, mas e se eu fizer isto, e se estiver mal, e se não for por aqui, e se for por ali, certo? Eu acho que o teu corpo fala sobre isso. Pronto, quando vives já em modo consciente, a minha máquina de lavar louça acabou. Eu acho que tu, se estás consciente, consegues perceber isso, mas quando não estás consciente, quando estás emocionalmente muito ali, sem saberes para que lado é que vais, aí essa tomada de decisão não é fácil. Porquê? A meu ver, e pelo aquilo que eu hoje analiso das minhas tomadas de decisões e daquilo que eu penso. E na semana passada eu tive que tomar uma decisão, agora não sei se está certa ou se está errada, mas no fundo aquilo que eu pensei foi, não dá para estar em decisão. Então vais tomar uma decisão, certa ou errada, depois logo se vê, depois só tens que arcar com as consequências. Exatamente. Não é? E não há esse discernimento, as pessoas não é por aí. As pessoas ficam ali muito a moer, eu também já fiz isso, não é? Como é óbvio. Mas neste momento, e por acaso tive algum orgulho de mim a semana passada, porque eu disse, ok, tens uma decisão para tomar, certo ou errada vais ter que a tomar. Tomaste essa decisão sem patinar muito. Exatamente, estou orgulhosa, estás orgulhosa de mim? Muito. Sem patinar muito. É isso, percebes? E pensei nisso, Paula, se calhar já devias ter feito isto há mais tempo. Não neste caso em específico, mas pensares que, ok, há uma decisão para tomar, só tens que escolher, está certo ou errada, não sabes. Mas vais, pode estar certa, pode estar errada. E se estiver errada? Voltas a começar. É isto que eu digo. Quando corre mal, nós temos sempre a capacidade de voltar a fazer diferente. Por isso é que eu sempre fui muito nessa onda, não é? De, ok, olha, se não for por ali, depois a gente logo vê e logo se faz e recomeça-se. Porque eu tenho essa capacidade, não sei se porque recomecei muitas coisas muitas vezes, e tenho essa capacidade de acreditar que, ok, logo se vê, eu depois, se não for por aqui, vou por outro lado qualquer. Mas o que eu noto é que as pessoas não têm isso. É sempre a jogar pelo seguro, porque têm medo de falhar. Sim, tem Será medo de falhar. O cerne da questão? O medo de falhar, o medo de perder a segurança, o medo de perder as estruturas. Mas a segurança, o que é a segurança? A segurança é... O que é para ti um trabalho seguro? Olha, para mim não há nenhum trabalho seguro, porque assim, muito sinceramente, hoje és o bestial e no dia seguinte és completamente mandado embora. O que é para ti uma relação segura? Se queres te diga? Nós nunca sabemos. Nada é seguro. Aparentemente, nós trabalhamos para que as coisas funcionem de uma forma equilibrada. Mas o equilíbrio é diferente de segurança. Agora, a segurança não depende só de ti. Exatamente. É uma coisa que tu não controlas.
não é? E as pessoas agarram-se a estes trabalhos e a estas relações por segurança. E hábitos até também, não é? E depois num dia chegam ao trabalho e são despedidos e completamente descartáveis, não é? Yeah. E ficam sem saber o que é que vão fazer da vida. Porque só souberam fazer aquilo. Estás-me a fazer lembrar agora uma cena que se passou comigo, uma história. Eu trabalhei numa empresa durante 8 anos. E eu tinha medo de ser despedida, tinha um medo horrível. E isto que estás bem a ver, eu trabalhava como uma moura, que era para tipo ser aquela, estás a ver? E tinha muito medo, não sei explicar porquê. Eu tinha medo de ser despedida. Não é que corresse esse risco, mas era sempre uma cena que estava sempre do género. É melhor fazer isto, não depois pode ser despedida, né? Pronto, também era uma empresa com muita competitividade e pronto. E no fim foi eu que me despedi. Tipo, estás a ver? É aquelas cenas de género. Mas isso, lá está. Isso, porquê tanta... Isso também eras nova, era muita maturidade emocional, ainda não tinhas... Não era bem muito nova. Eu despedi-me, olha, foi quando nasceu o meu filho, o Salvador. Eu fiquei de licença, entretanto recomecei... Eras muito nova. Tinha quase 40 anos. Eras muito nova. Eu está calada, que parece que já estás muito bem. Não, estou nada, não. Tinha pronto 25. 25. E quando voltei à empresa, percebi, tipo, pá, sério, esquece, eu não estou bem aqui, não é isto que eu quero, não é isto que eu quero. E mais uma vez, despedi-me e tipo, bora lá, vamos começar, o que é que eu vou fazer? Onde é que eu vou começar? Pronto, e bora lá. E os recomeços internos que ninguém vê? Pois, esses aí também são... E que são muito silenciosos. Não são. E se calhar até são muito mais importantes, não é? Mais importantes, mais difíceis. Mas se calhar, se também não fazes os recomeços no exterior, ou seja, na matéria, também aquilo que é por dentro também não consegues, não é? Eu acho que, depois também eu acho que os recomeços externos acontecem quando o interno já foi trabalhado. E certo, também, certo, sim. Eu mas, acho por exemplo, eu nunca iria conseguir, se calhar, sendo hoje contabilista, se calhar interiormente trabalhar aquilo que já trabalhei. Não me perguntes porquê, mas é essa a ideia que eu tenho. Por isso é que eu estou a dizer, quando o externo muda, o trabalho interno foi primeiro. E esses são muito mais silenciosos. As pessoas, nós próprios temos mais dificuldade às vezes de os entender, porque não sabemos muito bem o que é que queremos. Não sabemos o que é que está a passar connosco. Eu acho que isso também são os pequenos despertares que nós vamos tendo. Certo? É os tais despertares. E nós, é como se estivéssemos a ganhar sempre identidades diferentes. O que fomos hoje não é aquilo que nós fomos o ano passado. Sim, mas isso é suposto, não é? Não me venham dizer que são sempre iguais, porque não pode ser, não há crescimento. Só que estes inícios internos, para mim, são os mais desafiantes, na verdade. Sim. Não os externos. E se calhar os mais solitários, não é? E os mais individuais, sem dúvida nenhuma, até porque muitas das vezes são precisamente esses processos que ninguém entende. Mas sem esses recomeços, não há evolução, não há crescimento. Então qual é o conselho que tu dás a uma pessoa que queira recomeçar? Recomecem, deem o primeiro passo. Nem que seja muito simples. Exato, é isso que eu ia dizer. Não precisamos logo de dar passos gigantes. Não, nem mudar a nossa vida. Eu vou-me despedir e vou... Não é assim. Pronto, mas pequenos passos. Eu digo muitas vezes, quando as pessoas dizem eu quero sair deste emprego, quero sair deste trabalho, ok, então vamos preparar, mas não posso. E está tudo certo, não é? Agora não vamos despedir e viver para baixo da ponte, não. Mas preparar aquilo que tu queres. Neste momento, tu tens que aceitar aquilo que tens. Materialmente é isto que te dá o dinheiro que tu precisas, então tu vais preparar aquilo que tu queres. Não é, ok, eu não posso me despedir, eu não posso deixar o meu trabalho, mas eu tenho um sonho de fazer outra coisa qualquer, mas como não me posso despedir, não vou fazer nada. Então o primeiro passo é a decisão? Eu acho que sim. E é o acreditar que, ok, vamos começar um passinho de cada vez, não é? Queres começar um negócio novo, ok, mas não podes já abrir o teu negócio, não podes despedir porque tens o teu emprego certo, que recebes aquele dinheirinho, ok, mas então vamos procurar formas de começares a pensar nesse novo projeto. Ou então pensar, não sei o que quero, mas sei o que não quero. Sim, pronto, isso era uma das coisas que eu sempre soube, era aquilo que eu não queria, agora o que queria, não é? Pronto, mas às vezes é mais fácil. Mas vamos procurar. É mais fácil saber o que não queremos do que aquilo que queremos. Por exemplo, eu comecei com o Reiki. Efetivamente, a minha ferramenta base foi o Reiki. E eu sempre achei que não era só aquilo. Havia mais coisas. Claro. Mas não sabia o que era. Então, o que é que eu fui fazer? Eu sei aquela pessoa que mais formações tem. Porque eu fui sempre à procura. Não é? Ok. Sem ter receio de... Olha, se calhar pode não ser por ali. E eu às vezes vejo muitas pessoas não sei se será o curso certo, não sei se será a área certa. Opa, não sabes sem experimentar. Não sabes sem sentir. Então experimenta, faz. Aliás, eu acho que nós só tomamos consciência do que gostamos ou que não gostamos realmente
quando experimentamos. Exatamente. E nada é perdido. Não, Tá? é Porque aprendizagem. eu tenho não sei quantos cursos, eu fiz cursos de mais alguma coisa, porque na altura, como eu não sabia o que é, não é? Então eu fui sempre experimentando, fui fazendo, fui vendo se eu gostava, se não gostava, mas toda essa informação, todo esse conhecimento faz de mim a terapeuta que eu sou hoje. Muito bem. É ou não é? Gostei. Falei bonito. Falaste bonito. Mas é verdade. Não é? Senhora. Por exemplo, às vezes dizem, ok, eu sou terapeuta quântica, por exemplo. Eu fiz a formação de terapia quântica. Não é uma coisa que eu utilizo, eu não faço uma consulta de terapia quântica. Mas, no entanto, o que aprendi nessa formação ajuda-me nas consultas. Claro. Percebes? Dá-te uma bagagem Tudo ajuda. geral. Exatamente. Não é? Mas Portanto, completa. nada é perdido. Nós não temos que acertar na coisa, porque tudo junto depois faz de nós aquilo que nós somos hoje. É ou não é? Exatamente. Domingo. Às vezes não é. Não recomeçamos por causa da coragem, certo? Recomeçamos porque também isso já não se aguenta mais. Às vezes é por uma necessidade. Outras vezes é porque efetivamente é necessário ver esses recomeços. Sim. Certo? Mas podemos dizer que não é. Pode não ser bonito, pode não ser simples, mas é o certo. Depende dos recomeços, sim, mas muitas vezes sim. É não o é certo. bonito, não é? Certo? Não é inspirador, não é aquela história que tu vais, porque eu vivi infeliz e não sei o E fui quê. para Bali. E foi, exato. Não é? Fui para Bali e agora aquilo... aqui é que sou feliz. Exato. Não. Nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Nem sempre é assim. tão colorido, não é? Não. Mas é o certo. É o certo. Terminamos por hoje. Espero que tenham gostado. Partilhem os nossos vídeos. Partilhem, ponham gostos, comentem. Pois é isso. Ajudem-nos a crescer o canal Exatamente. do Tintinho das Ruas, não é? Porque Porque nós recebemos muitos comentários no off, não é? Recebemos nos nossos diretamente, mandam-nos mensagens, mas lá no sítio não vão lá comentar. Nós queremos comentários. Não te rias, é verdade. Pronto. Ponham gostos, comentem e partilhem. E agora, assim, depois disto tudo, vou-te fazer uma pergunta. Para $1 milhão, qual é o tema da próxima semana? Ui, é um tema que até vou ver. É um tema que toda a gente gosta. É lá. Dinheiro. É liberdade ou escravidão? Ok. Eis a questão. Eis a questão. Vemo-nos na próxima semana no Tintinho das Ruas. Ruas.